Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a revisão dos segundos anos e basicamente eu vou comentar sobre os experimentos que foram realizados, né? Sobre o estudo da cinética. Então eu vou revisar através de alguns tópicos. Então, o primeiro deles tem a ver com o conceito de cinética. Então, o que é cinética? A cinética química estuda as reações, a velocidade das reações químicas, né, e os fatores que alteram essa velocidade, como concentração, superfície de contato. Então, ela vai estudar a velocidade das reações químicas e os fatores que afetam essa velocidade. Se eu vou aumentar ou se eu vou diminuir essa velocidade da reação química. Então, existe reações lentas e existe reações rápidas. Por exemplo, o envelhecimento do nosso corpo é uma reação lenta. Já uma explosão é uma reação rápida. Então, vamos para o nosso segundo tópico. O experimento, né? Que tínhamos um becker em água, né? E adicionamos a vitamina C. E no outro caso, nós pulverizamos, né? Tornamos a vitamina C em pozinho e também adicionamos em água. O que foi que aconteceu? Qual é o estudo do fator que está alterando a velocidade da reação? Quando a gente tornou a vitamina C em pozinho, né, aumentou a área de contato. Quer dizer o seguinte, né? Se a gente fizer a vitamina C e colocar moléculas de água ao redor, quando ela está sem ser pulverizada, sem ser o pozinho, né? E quando você tem ela em pozinho, você tem mais moléculas de água rodeando, porque a superfície aumenta. Você tem uma maior interação da água com a vitamina C. Isso facilita a reação, né, da água com a vitamina C. É por isso, né, que aumentando, ou seja, tornando a vitamina C em pozinho, vai aumentar a velocidade, porque vai aumentar o contato da água com a vitamina C. Já o terceiro caso, tem a ver também com a velocidade, com o fator da mudança da superfície de contato. No nosso experimento, né? A gente fez o experimento da mudança de temperatura e a gente fez o experimento da mudança da superfície de contato, pulverizando. Então, quando a gente pulveriza, faz a pulverização, a velocidade aumenta. Verdade? E no 4. No experimento seguinte, a gente analisou a influência da concentração e a gente usou o experimento do Mentos. Então, no 4, a gente pegou uma garrafa de Coca-Cola e adicionou 3 Mentos. E no segundo caso, a gente pegou uma garrafa de Coca-Cola e adicionou 6 Mentos para observar, não é? Que o gás, qual mais rápido seria se eu colocasse menos, concentração menor, ou mais, concentração maior. Então, quanto mais você iria colocando, mais gás ia saindo. Verdade? Ou seja, a velocidade aumenta. No quinto tópico, a gente pode discutir também, né, o refrigerante. A gente sabe que o gás, tem um gás dentro daquele refrigerante. Quando a gente coloca ele na geladeira, ele fica ali acomodado dentro do refrigerante. Mas se a gente tirar ele da geladeira e colocar fora e abrir a tampa, com o tempo, né, com o aquecimento, esse gás ele não vai querer mais ficar ali. Ele vai sair, ou seja, vai diminuir a sua solubilidade. Com isso, né, ele vai escapando e o refrigerante vai perdendo gás. E muita gente não gosta de refrigerante sem o gás. E o outro experimento que a gente fez, né, com a vitamina C e a mudança de temperatura, só que no nosso caso o experimento não deu muito certo, né, a gente não conseguiu visualizar, porque teve um pequeno problema de experimental, mas quando você tem o mesmo recipiente, 2 recipientes, e você acaba aumentando a temperatura, qual é a finalidade do aumento da temperatura, né? Você tem temperatura ambiente, né? E você tem com aquecimento. Então, se você aquece, você agita mais as moléculas. Então, aquela reação, a colisão entre as moléculas vai ser muito mais fácil.
a probabilidade de acontecer essas colisões será maior. Então a velocidade também aumenta. Então a gente pode dizer, né, que o aumento da temperatura vai aumentar esse V, que é a velocidade da reação. Então se a gente diminui a temperatura, na maioria dos casos a velocidade também vai ser diminuída. 7. Na 7 a gente pode citar, né, as reações. Quais são as reações rápidas? Geralmente as reações rápidas a gente tem uma expansão de gás muito grande. Então a gente pode citar, por exemplo, bicarbonato de sódio em vinagre, as explosões, não é, de bombas são reações rápidas também. Na 8 a gente pode citar, a gente pode comentar sobre as reações lentas. Por exemplo, quando a gente tinha a vitamina C sem tornar ela pozinho, sem pulverizar, a gente tinha uma reação lenta, mas quando a gente pulverizava, a gente tinha uma reação mais rápida pela consequência da superfície de contato. E se aumentasse a temperatura, a reação também ficaria mais rápida. 9. Outro experimento que a gente fez foi o do limão, não é? A gente cortou a maçã e adicionou o limão. Naturalmente, a maçã vai estar em contato com o oxigênio, então ela vai ficando mais escura. Ela vai reagindo com o oxigênio. Ela vai ficando mais escura. Mas quando você coloca o limão, que nesse caso vai atuar como inibidor, ele vai se sacrificar pela maçã. Ele vai sofrer a interação com o oxigênio e não a maçã. Isso a maçã vai ficando mais branca por mais tempo do que se não tivesse adicionado o limão. Essa era a finalidade do experimento. E para finalizar a nossa pequena revisão em tópicos, né, para os segundos anos, a gente pode falar sobre o catalisador. Já o catalisador, o que é que ele faz? Então eu tenho aqui uma reação química. Para o reagente se converter em produtos, eu preciso subir esse morro. Mas quando a gente usa um catalisador, ele diminui esse morro, ele dá uma rota alternativa. E isso faz com que o reagente se converta em produto de uma forma mais fácil. Então o catalisador tem essa finalidade, aumentar a velocidade da reação. O inibidor vai diminuir a velocidade da reação. Então é isso, gente. Esse era o nosso vídeo. Agradeço aí a todos.